E assim, uma coisa que você vai entender de comunicação é que nem tudo é o que parece, né? Isso é importante. E ele fala assim, cara, 90% dos problemas de todo negócio é o dono, é o líder. Se a empresa não vende, se a empresa vende, se a empresa não consegue se posicionar, normalmente é esse problema. Você estava falando dele, que você é fã dele, né? Sim, sim. Só vou mudar minha posição aqui. Calma aí. Pra quem não sabe, que passou aí no fundo, essa é a Kátia. A Kátia, minha Kátia, esposa. Kátia fazendo parte do cenário. Apareceu ali atrás, mas vamos lá. Uma coisa E que é pior que ela interessante. chamou muita atenção. Olha, pra quem não sabe, comunicação é uma relação de destaque. Se você tem destaque, você se comunica bem. Vocês conseguiram perceber que quando a Kátia passou por trás, ela tava com uma camisa laranja, super contrastando com o cenário do Efraim? Contrastando legal. Agora eu vou É dar agora o umas. que tá em contraste com o Efraim. A luz do sol. A gente não enxerga o Efraim. O Efraim virou uma Veio uma fonte, sombrinha. virou uma sombrinha. Bem, tudo bem. Ui! Que maravilha. É automático? É, cara. Cara, o Efraim é bilionário e a gente não sabia. Sério? Muitos segredos, muitos segredos. Putz, a minha cortina é na mão, cara. Eu tenho que puxar e ainda puxar com força. Muito bem. Então, voltando ao Lemones lá, né? Ele Efraim, tem você uma tá coisa. parecendo uma cabeça voando. Você tá de camisa branca com fundo branco. Tá bem engraçado. Vai, continua. Dá pra Desculpa. fazer um O chroma key. Limones. Limones. O que tem O ele? Lemones, ele tem umas sacadas geniais, assim, na parte de controle de processos na empresa, né? E uma coisa que eu já vi muito acontecer, quando eu trabalhei junto ao Google, eu atendia 150 empresas em quarters, né? Que são, aqui a gente trata como trimestre, e eu pude ver a empresa nascer e a empresa sumir, morrer. Tive algumas experiências assim. Poucas empresas elas tinham algum problema a ponto de falir. Naquela época, agora não sei Mas como isso que está. você tá falando é das empresas que você atendia lá no Google. Sim, Elas tinham. Poucas empresas tinham problema de falir do que você atendia, né? isso. Isso eu tive experiência com duas empresas que chegaram a falir. E essa parte de falência, cara, é uma coisa que é complicado. Por quê? Não é só questão de eu ter um produto maravilhoso, não é só questão de eu ser um cara muito carismático, não é só questão de eu ser especializado numa coisa, mas às vezes tem processos, às vezes tem pequenas falhas dentro da empresa que quando acumula, acaba culminando na falência de uma empresa. Né? E aí eles ficam se perguntando, nossa, mas por que aconteceu isso, tal, não sei o quê. E eu comecei a tentar detectar essas coisas, né? O que acontece dentro de uma empresa que pode levar a uma falência, pode levar a algum problema, assim. E o que é interessante a gente observar quando a gente tem uma empresa que ela tem gastos exacerbados, ela acaba tendendo à falência. Né? Se a gente for pensar aí numa equação, numa função matemática, a tendência de uma empresa que tem gastos sem controle é realmente falir. Você não consegue crescer um império sem ter controle básico dos seus custos, né? E o Lemones, ele tem uma sacada sensacional. Sempre que ele entra numa empresa, ele já começa a fazer o estudo de caixa da empresa para saber o que está acontecendo. E eu vejo, ainda hoje, nesse momento que a gente está vivendo, empresas terem um caixa positivo e gastos que podem beirar o negativo. Se você pega, por exemplo, uma empresa que ela tem um lucro aí de, sei lá, vamos jogar pequeno para ficar claro, um lucro de R$ 100 num produto. E para todos os processos dela, contando com marketing, pessoal interno, às vezes de atendimento, gestão, os gastos dela chegam a R$ 60, R$ 70. Então eu ganhei 50, gastei 70, fiquei com 30 ali que eu vou, sei lá, colocar numa reserva. É um gasto muito grande para um potencial pequeno, nesse caso. E eu vejo algumas empresas, eu tive uma experiência aí
alguns dias com uma empresa que realmente eles tinham um lucro de patrimônio assim bem grande. É claro que não era um lucro recorrente, mas eles tinham um lucro milionário mensal. Então vamos pensar que no mês eles conseguiam chegar ali perto de 1 milhão de lucro. Só que aí os caras decidiram fazer algumas ações para gerar reconhecimento de marca e tudo mais. E eles viraram e falaram, cara, por que, que a gente não chega e gasta 50 mil reais de anúncio esse mês? Aí eu olhei assim e falei, caramba. Eu Cê- atendi algumas. Caso vocês não estão entendendo, o Efra quer entrar num assunto que é meio foda. Porque assim, quando a gente fala de ads, que significa propaganda, propaganda na internet, você tem várias correntes aí. Uma que gosta de super focar e gasta o que for necessário para conseguir fazer a venda, e outra corrente é que não gosta de gastar muito. Eu gosto muito dessa segunda ideia de não gastar muito dinheiro, porque jogar dinheiro no lixo também não dá, né? E eu sei exatamente o que o Efa vai falar. Ele vai ser o cara mais lindo da Terra, mas ele tá puto. Fala, Efra. Eu tive a oportunidade de fazer parte do time que atendeu Netshoes, atendeu a Drastosa, que as pessoas conhecem como Crocs, aquela sapatilha Crocs, né? Você tem Crocs? Não, não tenho. Puta. Eu, eu fui um prestador de serviço muito ingrato. É, foi É que eu mesmo. não uso mesmo, eu não uso. Não, tudo bem. Vai, continua, continua. E algumas marcas famosas, Nike, a gente teve alguns casos aí também de algumas construtoras bem grandes na época, e o processo que é feito para essas empresas de anúncios, né, na internet é um processo de otimização. Otimização, o que a gente pode entender como otimização? Se eu tenho uma ferramenta que está trabalhando com X todo mês ele está trabalhando com X. E eu vejo que eu tenho uma oportunidade no mercado que vai ou me trazer mais lucro, eu vou ganhar Y, né? Ou então eu vou reduzir o meu custo para que o meu lucro seja maior, porque o meu custo reduziu, então o que eu estou ganhando, ele tem uma fatia maior, ou seja, eu vou gastar X menos 1, né? Se eu tenho uma maneira de reduzir os meus custos, eu vou estar ganhando minha margem de lucro. Quando as empresas grandes entram no mundo de anúncios no meio digital, eles pensam primeiro, são alguns caminhos, né? Eu tenho um produto que já está vigente no mercado, já está famoso, super conhecido. Eu quero manter as vendas desse produto para que meu capital, meu caixa sempre se mantenha o mesmo. Então, o que eu faço? Eu tenho uma campanha de anúncios focada para aquele produto. Está sempre rodando, está sempre ali, né, o que a gente chama de moto perpétuo, está sempre gerando lucro e está sempre entrando os clientes, os mesmos clientes, às vezes clientes novos. Né? E aí eu penso, tem uma coisa no marketing aí, que é a curva de vida do produto. Né? Eu penso que daqui a pouco, daqui 3, 4, 10 anos, esse produto não vai ser mais necessário no mercado. Então eu preciso pensar em outro produto. Com essa de pensar em outro produto, eu estou pensando em um lançamento. Então agora a gente tem dois momentos. Um momento de um moto perpétuo, que é o que no marketing o pessoal chama de perpétuo. Está sempre Para rodando. quem não sabe, o Efraim citou duas ideias aí. Uma é lançamento. O que é lançamento? Lançamento é quando você pega um produto e literalmente lança ele para o mercado. No mundo digital, tem vários métodos para esse lançamento. O que é mais comum Bem, eu não vou explicar sobre lançamento. Se vocês quiserem, continuem assistindo, que a gente vai ter um dia que a gente vai falar sobre lançamento em si. Mas o que ele está falando é que existe dois formatos. O lançamento que é pontual, que você cria escassez, que você cria uma demanda num determinado tempo, e aí você faz o lançamento do seu infoproduto, que é o seu produto digital, e a gente está falando de digital aqui, mas também dá para ser presencial, dá para ser físico, depende da estratégia. E um lançamento que é um lançamento perpétuo. Ele abre e você vende tecnicamente para sempre. Nenhum produto é eterno.
Apesar que tem alguns aí que estão batendo... Que esses aí querem ficar no mercado. Mas nenhum produto, teoricamente, é perpétuo. Vai, Efra, continua.